Olá, amigos assinantes, estamos iniciando o nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, o senhor Denilson Silva Souza. Ele é empresário na cidade de Guarulhos, sócio da empresa Big Format. Nasceu na cidade baiana de Itapebi e é conhecido por seus amigos e clientes pelo nome de Denis. Quando eu falei Denilson, muita gente falou assim, poxa, mas ele não é Denilson? Não, ele é o Denis, né? Como é conhecido por todos. Tudo bem, Denis? Tudo bem, Roberto. É prazer tê-lo aqui, viu? O prazer para nós também é muito grande e obrigado pelo convite aí. Prazer é todo nosso. Denis, você começou a sua vida empreendedora muito cedo, né? Como ainda na idade de criança, lá no sul da Bahia. E conta um pouquinho desse começo e o que te motivou a vir para São Paulo. Ok, vamos lá. Na verdade, eu cresci numa cidade chamada Eunápolis. Ela ficava bem próximo a Porto Seguro. Porto Seguro, que é o ponto de referência ali mais perto. E desde criança, naquela época, inclusive, a situação de emprego era muito difícil. Para criança, muito mais difícil, né? Sim. Então eu vendia gelinho na escola, eu engraxava sapato, eu carregava carrinho de feira. Às vezes o meu pai trazia alguma coisa de um sítio que ele trabalhava, eu vendia mexerica. Esse tipo de trabalho era o que eu fazia. E eu gostava muito de desenhar. Então a minha vida inteira eu desenhei nas horas vagas, né? A minha maior diversão era desenhar. E aí de um tempo para cá, depois de um tempo, né, já um pouco maior, surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa loja de eletrodomésticos, uma assistência técnica. Acabei aprendendo a consertar eletrodoméstico. E depois de algum tempo, eu estava com aproximadamente 17 anos, eu acabei montando uma oficina de eletrodoméstico. Sua própria oficina? É, exatamente. Quer dizer, empreendedorismo, né? Já estava na tua vida, você gostava de fazer isso? Eu sempre gostava de trabalhar por conta. O tempo que eu fiquei nessa empresa, nessa oficina, é porque eu estava me cativando assim, a oportunidade de aprendizado, né? Sim. Então, quando houve a oportunidade de montar minha própria oficina, eu fui voar com as próprias asas. E aí, depois de um tempo nessa oficina, um amigo me convidou para montar uma empresa de letreiro. Já é algo que eu gostava mais, que tem a ver com o desenho. Então, eu acabei fechando a oficina e montando essa empresa de letreiros com esse meu amigo. Isso ainda na Bahia? Ainda na Bahia. Depois você veio para São Paulo? Aí eu vim para São Paulo pela primeira vez em 1990, para trabalhar na campanha política, como pintor letrista. Tá. E aí trabalhei por um tempo aqui como letrista, aí acabou a campanha. Aí a minha intenção já era essa mesmo, trabalhar na campanha, levantar um dinheiro e voltar para a Bahia. E voltei com um pouco de dinheiro e levando também na bagagem uma preciosidade, que foi a minha noiva. E você chegou a casar com ela? Casei, eu conheci aqui em São Paulo e nós casamos. Ela foi comigo para a Bahia, né, quando acabou a campanha, e casamos lá. Que bacana. Daí, em 92, eu voltei para São Paulo de novo, aí já casado, porém deixei a esposa na Bahia, e isso, dessa vez, mais uma vez, para trabalhar na campanha política. Foi quando surgiu aqui a oportunidade de comprar um terreno. Os meus planos eram de voltar para lá. Mas aí, como surgiu esse terreno, e quando, principalmente em São Paulo, a primeira preocupação é moradia, né? Sim. Eu tinha vontade de morar aqui. Então eu liguei para minha esposa e falei, venda tudo, ou quase nada, e venha para São Paulo. Como ela já havia vivido muitos anos aqui, foi fácil essa adaptação. Né? Então ela vendeu as coisas que nós tínhamos lá. Bacana. E vieram para cá. E a sua aproximação com os infláveis, como é que foi isso? Os infláveis aconteceram da seguinte maneira. Nesse período que a minha esposa veio e acabou a campanha política, acabou que eu fui contaminado pelo vírus da meningite. E fiquei sem poder trabalhar, de certa maneira, assim, por alguns meses, né? E quando eu voltei a trabalhar, o médico me disse que eu não poderia subir em escadas. E o letrista tem que subir em escada, Sim. porque ele tem que fazer o letreiro. No começo eu fiquei meio preocupado, mas continuei trabalhando, não tinha outra saída, com certo medo, continuei fazendo meus trabalhos. Até que certo dia uma prima me ligou, disse que havia visto uma placa em uma empresa dizendo que precisava de letrista. Eu fui para lá. Quando cheguei, era uma empresa de infláveis. E aí, me fizeram uma entrevista, eu comecei a trabalhar nessa empresa e foi amor à primeira vista. Quando eu vi o primeiro inflável, eu já fiquei apaixonado e falei para mim mesmo, eu preciso aprender a fazer isso.
eu fui contratado para fazer os rótulos. Naquela época era tudo pintado à mão. Sim, sim. Eu me lembro que era uma garrafa esse primeiro inflável e foi um rótulo que eu havia pintado. E aí comecei a trabalhar nessa empresa aí com os infláveis. Da mesma forma com o eletrodoméstico, começou a aprender tudo para montar sua própria empresa. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com os infláveis, era algo assim que eu não pensava de imediato em montar a empresa. Mas Sim. era um trabalho muito prazeroso. Pelo fato dos desafios do dia a dia, sempre era uma peça diferente. E eu queria aprender não exatamente com a intenção de montar a empresa. Mas fui aprendendo, fui trabalhando e fui aprendendo. E se passaram aproximadamente 9 anos. E aí as ideias foram fluindo e eu queria implantar na empresa que eu trabalhava, mas eu não tinha essa liberdade. O que fez tomar a decisão final de montar minha empresa, na verdade, foi isso. Foi a vontade de colocar minhas ideias em prática, dentro do mercado de inflável mesmo. E aí surgiu a ideia de construir a Big Format. Isso, exatamente. Montando a Big Format, você já teve os seus primeiros... sempre uma empresa tem as primeiras dificuldades. O que mais que você sentiu no começo da empresa? Olha, primeiro veio a dificuldade de montar a empresa no geral, porque eu não tinha a menor noção. Na empresa que eu trabalhava, eu sempre cuidei da parte da produção. E quando você vai montar uma empresa, envolve muito mais coisa do que isso. Mais coisa, principalmente vendas. Eu não era vendedor. E o primeiro salão foi na garagem da minha casa, como você já conhece. E depois a dificuldade de montar uma equipe. Quer dizer que quando você construiu a Big Format, era na garagem da tua casa? Na garagem da minha casa. Puxa vida. Dificuldades, né? Exatamente. Inclusive, nós começamos da seguinte maneira. Eu fazia trabalhos para outras empresas do ramo, que terceirizavam conosco. Entendi, né? entendi. No mercado, eu era muito conhecido. Porém, nas empresas, não. Ou seja, eu não tinha clientes fora disso. Meus clientes eram só empresas do mesmo ramo. Bacana. E aí você precisava dar uma incrementada na empresa. Você fez que tipo de estratégia de marketing para poder vender o teu produto? Olha, a primeira estratégia foi conseguir trazer a minha esposa para trabalhar comigo, porque eu precisava vender. Eu vi que trabalhar com a terceirização não estava dando muito certo. E ela trabalhava no hospital. E deu um trabalho enorme para convencê-la, mas eu tinha o argumento de que ela já vendia Avon no hospital. Então, eu achava que ela pudesse vender alguma experiência como vendedora ela tinha. Exatamente. E aí, de certa maneira, a gente mudou para um salão um pouco maior. E nesse meio tempo, que eu tentava convencê-la de vir trabalhar comigo, ela acabou engravidando pela terceira vez. A princípio foi uma preocupação, porque nós já tínhamos 2 filhos. Sim. E um deles tinha 1 ano e alguns meses apenas. A gente não esperava. Mas logo aceitamos a ideia, que acabou sendo uma bênção, porque ela ficou afastada durante toda a gravidez em função de um problema no nervo ciático. Fora as dores que ela sentiu, o restante acabou sendo muito bom, porque ela veio trabalhar comigo e começamos a prospectar clientes. Logo percebemos que a prospecção também não dava muito resultado, o resultado era muito pequeno. A gente ligava para 100 empresas, quando muito conseguia falar com a pessoa certa uma vez a cada 100. Então era um número muito reduzido. E eu conhecia um anuário, que esse anuário era distribuído em grandes empresas, o marketing de grandes empresas e também para agências de publicidade, que eram exatamente os nossos potenciais clientes. Aí fomos anunciar nesse anuário. Inclusive era muito caro o anúncio. E nós tínhamos um carro, inclusive o único bem quitado que tínhamos era o carro. E era aproximadamente o valor do carro. Então nós anunciamos com a intenção de que, se não desse certo, pagaríamos com o carro. E tínhamos o plano B, que era vender coco na praia, que eu já havia vendido coco na praia na Bahia também. Nisso, já. Exatamente. E aí anunciamos e, graças a Deus, começou a dar retorno. Bacana, o telefone começou a tocar e começamos aí a atender os primeiros clientes. E você, como tinha essa experiência de venda, você chegou a ir visitar clientes, tudo? Como é que foi essa experiência? Para mim foi um grande desafio, porque, como eu te falei, a minha história era de mão na massa, de fazer o inflável. E como começaram as ligações, eu começava a ir nos infláveis, mas logo eu percebi que não era difícil, porque eu conhecia muito bem o produto. Sim. Então, 80% das visitas que eu fazia, eu acabava saindo de lá com um pedido na mão, em função do meu conhecimento com relação ao produto. Bacana. Teve uma história interessante com o seu primeiro grande pedido, né?
Você tem até uma frase interessante que eu achei bacana. Se você quer fazer surpresa para alguém, fica preparado para também ser surpreendido, né? Exatamente. Conta essa história do primeiro grande pedido. Essa foi uma grande experiência para todos nós lá na empresa. Eu fui a um cliente, era uma indústria de sucos enlatados. E naquela época, o normal era se comprar 1, 2, 3 infláveis no máximo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei surpreso porque o cliente queria um número muito maior de infláveis. Eu sabia que aquele pedido ia fazer uma enorme diferença na história da empresa. Eu precisava muito de um pedido grande. Falei, eu tenho que fechar esse pedido. Era uma quinta-feira e eu fui lá para falar sobre infláveis com o cliente, ver exatamente o que ele queria, quantas peças, qual era o produto. Fiquei de voltar na segunda-feira para levar o orçamento. E aí eu levei já um inflável pronto, de 4 metros de altura. 4 metros? Exatamente. Passamos o final de semana trabalhando nesse inflável. Quando eu cheguei, enfrei lá, era um pé direito alto a recepção da empresa, e aí eu enfrei para a cliente ver, ela ficou realmente encantada, ficou surpresa. Mas me disse, olha, quem decide não sou eu, o meu diretor, eu ligo para você, se eu não me engano, 2 dias depois, eu não me lembro com exatidão. E aí, para minha surpresa, ela ligou e disse que o meu concorrente tinha um preço muito mais barato. Mais barato? E não iria fechar comigo. Mas aí eu falei para ela o seguinte, então faça o seguinte, antes de você tomar uma decisão, peça para o meu concorrente te fazer uma amostra de 4 metros de altura, sem compromisso. Como você fez? Da maneira que eu fiz. Se ele topar, aí você toma a sua decisão. E aí, alguns minutos depois, ela me ligou de volta, dizendo que ele não havia topado. E acabou fechando conosco. Que bacana. E foi realmente um diferencial, um divisor de águas para a empresa. Com certeza. E acabou vendo fortalecer uma decisão que nós tínhamos tomado. Porque quando se montou a empresa, você tem 2 opções. Se você pode se posicionar de uma forma que você vai trazer qualidade e soluções para o cliente a um preço justo, ou então você tem que brigar por preço. No nosso caso, inclusive, nós tínhamos montado a empresa em uma época que já haviam empresas consolidadas com 10, 20, 30 anos de mercado. E poderíamos ter pensado que vamos começar vendendo mais barato e depois talvez teríamos a chance de fazer alguns ajustes. Mas não, nós nos posicionamos com o objetivo de trabalhar com qualidade, cobrando o justo por isso. Claro. Você tem uma outra história interessante também, que tem a ver com a aparência da sua empresa, né? Você acredita, assim, com essa experiência, de que a aparência e a estrutura de uma empresa, elas são importantes nessa questão de vender o produto para o cliente? Olha, Roberto, para muitos segmentos pode não ser, mas para o meu segmento é extremamente importante. E eu aprendi isso de uma forma dolorosa. Conta essa história para mim. Eu fui chamado a uma outra empresa para fazer um orçamento, e chegando lá, era uma agência de publicidade, que tinha como cliente uma administradora de cartões de crédito. E eles me pediram um protótipo. Esse era menor, já foi acordado com o cliente, eu fiz o protótipo, e o meu concorrente também iria fazer um protótipo. Chegando lá, o concorrente já tinha passado, já tinha deixado o protótipo dele. Nós inflamos os 2 e o meu foi aprovado, assim, por unanimidade. Estavam lá as pessoas da agência e também as pessoas clientes da agência, da operadora de cartão de crédito. E aí eles ficaram encantados com o produto. E quando a cliente falou assim, olha, só falta, tá aprovado, nós vamos fechar com você, e só falta agora a gente conhecer a empresa. Falei, não tem problema nenhum, marcamos a data. Na época a gente praticamente não tinha funcionários, mas eu já tinha algumas camisetas silcadas com a nossa logomarca, então eu chamei primos, vizinhos e tal. Para fazer volume. Né? Fazer um volume. Um amigo meu foi buscar o cliente com o meu carro, que inclusive não precisou ser vendido, graças a Deus, para pagar o anúncio. E chegando lá, minha esposa foi a uma loja de 1,99, comprou xícaras para fazer um cafezinho e tal, novinhas, né? E quando chegou, eles foram muito bem atendidos, tomaram o cafezinho, e isso tudo durou aproximadamente uns 20 minutos. O meu amigo foi levá-la de volta à agência, deixou o cliente lá, e antes que ele chegasse de volta, o telefone tocou, dizendo que gostou muito, que nós fomos muito simpáticos, mas infelizmente não ia fechar conosco, porque percebeu que nós não tínhamos estrutura para atendê-lo. E eu sabia que a gente tinha condição. Nosso protótipo foi aprovado na minha frente, tanto pela agência quanto pelo cliente final. E eu sei que ficou realmente muito bom. Então aquilo foi um balde de água fria. Com certeza.
Aí no início eu fiquei meio triste, mas depois eu virei para minha esposa e falei, olha, se a estrutura que nosso cliente quer, agora nós temos um objetivo maior para trabalhar, nós vamos trabalhar em busca dessa estrutura, Puxa vida. que é importante. Na verdade foi mais um preconceito do que qualquer outra coisa, né? Porque se você conseguiu fazer o protótipo, se você afirmava que você tinha condições, e só ia receber se você entregasse o produto. Exatamente. Qual era a razão de você ter umas instalações mais simples, né? Não tem tese um motivo. Exatamente. Né? Pode ter sido um preconceito, sim, mas de certa maneira acabou também contribuindo. No momento eu pensei que eu estava perdendo, hoje eu olho para trás e vejo que foi um grande ganho não ter feito aquele trabalho. Quer dizer, como dizem na linguagem, você pegou o limão e fez uma limonada. Ou seja, exatamente. Vou utilizar o problema para impulsionar minha empresa para que ela cresça mais. Exatamente. Bacana. Realmente são experiências como essa que você vê o quanto é o diferencial do empreendedor, né? É você não se abater pelo baque ou pela dificuldade, e sim aproveitar a experiência e crescer com ela, né? Ah, claro. Bacana. Quais foram as principais conquistas da Big Format? Olha, hoje a gente olhando assim para nós fizemos 10 anos recentemente, eu diria que a maior conquista de todas elas foi a equipe que nós conseguimos montar nesses 10 anos. Nós temos Quantos hoje funcionários você tem hoje? 75 funcionários, mas todos eles são pessoas assim muito empenhadas com a qualidade, com o pensamento voltado para o cliente, sabe que realmente quem é o patrão é o cliente. E, além disso, conquistamos grandes clientes que nós atendemos hoje, temos o privilégio de ter uma carteira de clientes importantes que confiam no nosso trabalho. E essa conquista da confiança do mercado também na Big Format foi assim uma grande coisa para nós. Bacana. Denis, vamos dar agora um intervalo, né? Mas convido vocês para retornarem no segundo bloco, vai ter mais história da Big Format e contar um pouquinho mais dos projetos, do que ela tem para frente. Não saia daí, volta com a gente no segundo bloco. Até mais.